O sistema de plantio direto no cultivo de hortaliças começou a ser adotado no Paraná há apenas 4 anos, com o incentivo do IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural. As técnicas que têm trazido ótimos resultados foram demonstradas em um dia de campo no polo do IDR, em Santa Teresa. Um sistema que tem unido extensionistas, pesquisadores e produtores para a preservação da saúde do solo e das plantas é o plantio direto de hortaliças. No estado de Santa Catarina, a adoção das técnicas desse sistema ocorre desde a década de 90 e tem sido trabalhada também no Paraná. Nessa semana, um dia de campo sobre o tema foi realizado pelo IDR em parceria com a Itaipu. É um método que ele permite tanto o agricultor convencional praticá-lo, quanto também um agricultor orgânico já certificado que ele vai melhorar em muito o manejo do seu ambiente e das plantas cultivadas. O planejamento antecipado do preparo do mix de coberturas é algo essencial para potencializar os recursos naturais, conforme o objetivo do produtor. Os benefícios você já busca quando você direciona essa escolha. Você direcionando essa escolha, você consegue escolher se você tem uma necessidade de um benefício que diminua teu inóculo de doença, inóculo de pragas, aumento de produção de massa, disponibilidade de nutrientes. Tudo isso daí você consegue com uma escolha adequada do teu mix de cobertura. Porque o ideal, na minha opinião, não é apenas a cultura solteira, nem ela com um parceiro apenas, só 2 plantas de cobertura, mas sim um mix que você consegue reunir a cobertura que você necessita, os nitrogênios, fósforos e potássios que você necessita para a próxima cultura e também as qualidades da biodiversidade que a mistura e o mix vai oferecer para você. A revitalização do solo também é essencial quando o assunto é a produção mais sustentável das hortaliças. Aqui a gente tem uma demonstração dos macro e dos micronutrientes. A gente consegue ver que as raízes elas estão começando a crescer um pouquinho mais porque o sistema foi implantado há pouco tempo, né? O que vocês pretendem alcançar aí em relação a essa produtividade? Exato, essa área é uma área aqui do polo do IDR que ela sofria plantios esporádicos de milho, de trigo morisco, ficou algum tempo também em pousio. E a gente decidiu implantar a área do plantio direto de hortaliças e faz 1 ano que a gente iniciou o processo de revitalização desse solo. Então, como ainda é recente, a gente ainda tem raízes, em sua grande maioria, nos primeiros 5, 10 centímetros de solo, mas a nossa expectativa é que com 3, 5, 10 anos, as plantas facilmente consigam atingir 50, 60 centímetros de profundidade, mudando completamente o perfil superficial desse solo e, consequentemente, a fertilidade para as plantas que forem cultivadas nele. As plantas de cobertura atuam como adubos verdes e quanto mais tempo de preparo para o cultivo, maior o fornecimento de nutrientes para o solo. Nessa estação, o engenheiro agrônomo Emerson Fey indicou o uso adequado do rolo-faca, implemento que tem como função formar uma camada de plantas de cobertura. Ela tem a capacidade de suprimir a germinação de plantas daninhas, reduzir o número de aplicações de herbicidas e proteger o solo contra a erosão. Para um rolo-faca funcionar bem, precisa ter a cobertura vegetal no momento certo, ou com bastante volume, massa. Um rolo-faca só funciona bem se eu tiver bastante volume de massa. Então eu tenho que ter uma aveia ou um mix de plantas de cobertura, ou até milheto, que tenha bastante massa. Aí o rolo-faca vai funcionar bem. E para ter isso, o produtor precisa se planejar bem. Então ele precisa semear aquele adubo verde, aquela cobertura vegetal na época certa, para que aí quando chegue no momento de fazer o cultivo da hortaliça, que é de uma determinada época, aquela planta de cobertura esteja em condições de ser manejada. Porque se eu tiver, por exemplo, uma aveia, que nem a gente tem aqui, que tiver 20 centímetros de altura, que foi semeada muito tarde, o rolo-faca não vai funcionar. Então aí nós vamos ter problema nesses tipos de manejo. E para o sistema plantio direto, mesmo que use herbicida, também não vai ser bom, porque você vai ter pouca palhada e não vai ter cobertura de solo, aí não vai conservar água no solo, não vai proteger o solo contra a erosão e assim por diante. O seu Mauro produz hortaliças em Palotina. Faz 1 ano que ele começou a aplicar as técnicas e conta que tem visto os benefícios. Desenvolve muito melhor a planta, né?
Você tem um custo bem mais baixo e você tem uma agregação de valor bem melhor com relação a outro plantio, né? Então, assim, ele traz as vantagens desde o início do plantio até o final, né? O Jefferson é agroecólogo e realizou estudos sobre o método em Santa Catarina. Para ele, a aplicação do sistema tende a crescer. O método do SPDH é um método muito sustentável, muito econômico. A gente acredita, né, a gente como técnico que atua na produção orgânica, na agroecologia, que é um método revolucionário que o Paraná, né, agora está adotando também a partir da iniciativa do IDR, com a pesquisa aí, né, a extensão e parceiros como Itaipu e também algumas empresas privadas como a nossa, né, que estão se desafiando a adotar esse método. A gente acredita que vai avançar bastante, né? Professor, então a gente vê, né, mais um exemplo de técnicas de manejo que vem para contribuir com a qualidade do solo e, nesse caso, na horticultura. A horticultura sempre foi assim uma cultura, uma prática que você revolve muito solo, né? E a plantio direto na horticultura não é uma prática muito utilizada na nossa região, porém em alguns estados está sendo utilizado. E com esse incentivo do IDR está se tentando promover ou articular de maneira que você possa melhorar o solo com o plantio direto na horticultura.